E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aí de volta para encerrar aí os nossos comentários sobre o Sermão do Monte. Esse é o 10º vídeo da nossa série sobre o Sermão do Monte, tá certo? Para você que não viu os outros, eu te convido a acessar o nosso canal do YouTube, AnteJR, e você vai ver lá a nossa série sobre o Sermão do Monte, encerrando hoje com o 10º vídeo, né? A gente falou sobre temas como oração, jejum, sobre divórcio, sobre a interpretação de Jesus da lei em caso de homicídio, em caso de adultério, e a gente chegando aqui até o final, hoje, que nós vamos falar sobre as últimas palavras de Jesus, que Jesus recomenda suas próprias palavras, falando que quem segue as suas palavras, quem segue o que ele ensinou, nunca será abalado. Por isso eu coloquei esse título hoje, né, Firme e Inabalável, que é a conclusão do Sermão do Monte, que vai aí do versículo 24, tá? Estou lendo aqui na NVT, vai do versículo 24 até o versículo 29 do capítulo 7 de Mateus, Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, certo? Então, nós vamos encerrar hoje. E Jesus começa falando o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói uma casa sobre uma rocha firme. Então, que palavras são essas? São as palavras que Jesus disse antes, no capítulo 5 e 6 de Mateus, que Jesus está interpretando a lei. E não só essas palavras, mas também todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela vem do próprio Filho de Deus, né? João, capítulo 1, verso 1, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, é o próprio Filho de Deus, é o próprio Jesus. Então, Jesus está falando aqui, olha, quem ouve, né, as minhas palavras é como construir uma casa, uma rocha firme, ou seja, uma casa com fundamentos, né? Hoje a gente pensa em fundamentos fortes, né? Em fundamentos inabaláveis. Se uma casa for construída com péssimos fundamentos, né, provavelmente ela não durará muito tempo. E o versículo 25 aqui, Jesus diz: quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Então, quando vier as dificuldades, né? Quando vier aí as tempestades, essa casa não cai. O que prova que uma casa, que um edifício é firme? As tempestades, por exemplo, os terremotos. Por exemplo, no Japão e alguns lugares dos Estados Unidos, as casas são construídas para resistirem terremotos. No Brasil, nós não temos casas construídas para isso. Se houver um terremoto, como acontece no Japão, nos Estados Unidos e outros lugares, algumas casas irão cair. Por quê? Porque aqui não tem terremotos daquela magnitude. Então, os fundamentos das casas construídas, por exemplo, no Japão, tem que ser diferente dos fundamentos das casas construídas aqui, porque lá eles têm que aguentar terremotos, eles têm que aguentar tsunamis, eles têm que aguentar vários tipos de coisa. Jesus está falando aqui o seguinte, né? Quando vier as chuvas, as inundações, vier as tempestades, a casa construída sobre a palavra dele, sobre o que Jesus ensinou. E não somente aquele que ouve, mas aquele que pratica também, porque não adianta somente ouvir, mas também tem que praticar. Tiago vai dizer que aquele que não pratica a palavra de Deus é como alguém que olha a sua face no espelho e logo esquece, né? Então tem que praticar também, vai se manter firme e inabalável. Mas Jesus dá a advertência, diz o seguinte: mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quer dizer, algo inimaginável que Jesus está falando aqui. Inimaginável, né? Construir a casa sobre a areia, quer dizer, qualquer ventinho, qualquer coisa vai derrubar essa casa. É isso que Jesus está falando aqui, isso é inimaginável. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. A gente viu aí nessa temporada de furacões lá nos Estados Unidos, quem acompanha aí pelo jornal, ou nas ilhas do Caribe, né? Que mesmo eles que enfrentam essas tempestades todo ano, geralmente não constroem casas que aguentam. Você vê que muitas casas caem
Quando há um furacão, por exemplo, naquela região também, muitas casas caem, vêm abaixo, porque não aguentam o tamanho da tempestade. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Quando vierem as chuvas e inundações, a casa cairá com grande estrondo. Né? Um abraço aí para o Felipe Faro, está assistindo aí no Facebook, falando aqui, depois da tempestade vem a bonança. Então, é isso que Jesus está falando. E concluindo aqui, só para nós comentarmos, né? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Ninguém tem autoridade para ensinar como Jesus. Nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum professor vai ensinar como Jesus. Para o Senhor também aqui no Instagram, para o Juliano F. Melo. Ninguém vai ensinar como Jesus. Ninguém. Então, nós temos que ir ao Evangelho, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ler a palavra de Deus. Pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor professor, ninguém tem autoridade como Jesus, ninguém fez tantos milagres ou vai fazer tantos milagres como Jesus. As obras que nós fazemos agora são maiores em outro sentido, mas ninguém tem as palavras que Jesus tem. O apóstolo Pedro diz, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, se nós nos firmarmos nas palavras de Jesus, nós vamos ser firmes e inabaláveis. Não adianta ficar pregando de autoestima, não adianta ficar levantando o ego da pessoa, falando que ela tem que ter um psicológico forte, não. Se a nossa confiança depender de nós, nós estamos perdidos, porque nós somos falhos, pecadores, nós mudamos de sentimento. Uma hora nós estamos confiando, outra hora nós não estamos confiando, uma hora nós queremos uma coisa, outra hora nós queremos outra coisa. Então, a minha confiança não vem de mim. Hoje eu posso dizer que eu sou confiante, eu sou uma pessoa confiante porque eu confio em Deus, na palavra dele, eu confio no Deus que me criou, no Deus que me fez, no Deus que coloca o Espírito dele em mim. Então, eu confio nisso. E como minha confiança é nisso, ela é inabalável. Ninguém pode abalar minha confiança por causa disso. Se a sua confiança for nisso, ninguém pode abalar a sua confiança. Agora, se a sua confiança for em você, se a sua confiança for no pastor X, for no pregador X, for na igreja X, for no cantor X, né, for no profeta X, no revelador X, certamente a sua confiança vai ir, vai voltar, você vai ter fé, não vai ter fé, porque você não está firmado na palavra de Deus. Você não está firmado nas palavras de Jesus. E firmado nas palavras de Jesus, você vai ter certeza de muita coisa. Eu não preciso de autoestima. Eu não preciso que preguem autoestima para mim, eu preciso que falem de Deus. Eu preciso que falem do Evangelho, eu preciso que falem de Jesus. Minha confiança maior vem de Deus, não vem de dentro de mim. E é isso que Jesus está falando aqui. Se você edificar a sua casa, a sua vida, sobre você, sobre a palavra de outros, sobre o livro tal, sobre o livro X que fala tantas palavras de sabedoria, sua casa vai ser derrubada. Porque são coisas que não seguram a nossa vida. O que segura a nossa vida é simplesmente a palavra de Deus. É simplesmente as palavras de Jesus. E através dela, nossa vida não é derrubada. Tá certo? Então, obrigado aí quem estava assistindo. A Ludmila aí comentou aí também. Quem estava assistindo no Facebook, no Instagram. Acesse lá o meu canal do YouTube, AntesJR, para ver todos os nossos vídeos sobre o Sermão do Monte. Tá certo? E até a próxima, então. Muito obrigado.